Para onde iremos após a morte? O que a Bíblia fala sobre isso? Como podemos ao menos entender um pouco sobre esse assunto tão delicado e difícil, que faz parte da escatologia, o estudo do fim dos tempos? De maneira simplificada e errada, as pessoas descrevem que ou morreu e foi para o inferno, ou morreu e está no paraíso, no céu. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras dizem? Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. A palavra inferno não está na tradução original, nem no grego e nem no hebraico. Poderíamos dizer até que é uma palavra que, nesta tradução, não existe na Bíblia. Em sua tradução original, no hebraico se chama Sheol e no grego Hades, que seria o mesmo significado, mundo dos mortos ou mundo inferior. Outra palavra utilizada na tradução original de origem hebraica é o Gehenna, ou Gehenna de fogo, que traduzem como inferno ou lugar de punição futura. Entretanto, este nome originalmente indicava o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém. Era o local onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. Simbolizava um local para descrever o perverso e sua destruição futura. Durante o reinado dos reis Acás e do seu neto Manassés, em meados de 700 a.C., atrocidades terríveis aconteciam naquele vale. Os israelitas idólatras imitavam costumes de outras nações. Queimavam crianças recém-nascidas em sacrifício ao deus Moloque, a abominação dos cananeus e amonitas. O rei Acás promoveu essa prática e o seu neto fez até mesmo seus próprios filhos passarem pelo fogo. Já o rei Josias, neto de Manassés, acabou com as idolatrias neste lugar. Com o passar do tempo, este vale se transformou em um grande depósito de lixo e ninguém mais praticou idolatrias ali. Como este depósito de lixo ficava constantemente em chamas com o uso de enxofre, acabou tipificando o destino final dos pecadores impenitentes, que por isso são destinados ao fogo que nunca se apaga, devido a este vale de Inom e, consequentemente, a destruição da sua alma. Como descrito em Mateus 10:28, não temais aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na Gehenna tanto a alma como o corpo. Em Marcos 9:43-48, no idioma original, a palavra Gehenna ou Gehenna é citada 3 vezes como esta metáfora. E diz assim: e se tua mão te faz tropeçar, corte-a. Melhor é para ti entrar aleijado na vida, do que tendo 2 mãos entrar na Gehenna, onde o verme deles não morre, e o fogo deles nunca se extingue. E se o teu pé te faz tropeçar, corte-o. Melhor é para ti entrares perneta na vida, do que tendo 2 pés caíres na Gehenna, onde o verme deles não morre, e o fogo deles nunca se apaga. E se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que caíres na Gehenna de fogo, tendo 2 olhos, onde o verme deles não morre, e o fogo deles nunca se extingue. Então, assim como o fogo da Gehenna, ou Vale de Inom, nunca se apagava enquanto não consumisse tudo que ali estivesse, da mesma forma, perecerão aqueles iníquos que rejeitam a salvação de Deus por meio de seu Filho Jesus. João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esse motivo, quando o Senhor falava que alguém iria perecer no vale de Inom, era possível assimilar isso a uma morte desprezível, alguém que não herdaria a vida eterna. Perceba que a palavra inferno, ao invés de Gehenna ou Gehenna, ou até mesmo o Vale de Inom, acaba adulterando o que realmente disse o Senhor. E descartarmos a relação dessas palavras com as profecias acerca do Vale de Inom, registrada em Isaías 66, no verso 24, e o destino final dos perversos.
Então, a origem do termo inferno é latino, infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos, infernos. Como podemos notar, inicialmente nos primeiros séculos da nossa era, a palavra inferno não estava simbolizando um lugar de tormento e de fogo, mas a ideia era mais próxima ao Hades, no grego, e ao Sheol, no hebraico, ou seja, um submundo onde os mortos ficavam aguardando o seu destino final. A palavra keber, no hebraico, vai significar sepultura, túmulo ou tumba. E a palavra talhos, no grego, significa sepultura e túmulo também, da mesma forma que a palavra keber, no hebraico. Então vemos que existem palavras específicas para estes termos. E então entendemos que Hades e Sheol indicariam um lugar mais específico, como o mundo dos mortos. Existe também a palavra tártaro, que é encontrada uma vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Tártaro é o abismo mais profundo do Hades, como se ficasse abaixo do mundo dos mortos. Representa uma prisão subterrânea abaixo do Hades. Segundo a mitologia, nele são aprisionados somente deuses inferiores, enquanto que outros seres humanos são lançados no submundo, chamado de Hades. Quando lemos Lucas 16, a partir do versículo 22, sobre a história do rico e o Lázaro, nós descobrimos alguns mistérios sobre o mundo dos mortos. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A tradução da palavra original aqui para inferno é Hades, na parte negativa, onde não havia consolo e onde ficavam os injustos. Em contrapartida, Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E aqui, simbolizando não um local, mas a proximidade que ele estava de Abraão, ou seja, no mesmo lugar que Abraão está. Ambos no Hades, mas Lázaro estava na parte dos justos, ele estava sendo consolado ali. Este abismo entre eles, alguns estudiosos entendem ser o Tártaro, lugar que nós aprendemos anteriormente. É importante notar que o Hades não tem uma conotação apenas de algo negativo, e é por isso que a palavra inferno não se encaixa corretamente aqui, e sim o Hades. Cristo, ao morrer, foi para o mundo dos mortos durante 3 dias. Atos 2, 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro está falando sobre o Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está dizendo que a alma de Cristo não ficou no Hades, no mundo dos mortos. Passou por lá 3 dias, no Hades, no seio da terra, mas depois ressuscitou e venceu a morte. No mundo dos mortos, a consciência das pessoas é limitada, mas para que esta consciência se torne plena, é preciso o ressuscitar. E é por isso que, assim como Jesus ressuscitou, nós, como co-herdeiros, ressuscitaremos também.
E isso é a esperança que nos traz a vida. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, quando morreu, não foi para o paraíso, como alguns pensam. Ele foi para o Hades, para o coração da terra. Mas aonde fica este coração da terra que Jesus esteve durante 3 dias? Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram-lhe: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas 1,17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas 2, versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no seu santo templo. O ventre do peixe é o abismo, e aqui é o Sheol, que tem o mesmo significado de Hades, sendo Sheol no hebraico e Hades no grego. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a tradução para portas do inferno é portas do Hades. Isso quer dizer que as pessoas que morrerem em Cristo, o Hades não poderá segurá-los, pois todos ressuscitarão, todos os santos, a igreja de Cristo. Então a igreja sairá do Hades no tempo determinado, na volta de Cristo, quando ocorrer a primeira ressurreição. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está a morte, o seu aguilhão? Aqui a palavra morte significa Hades. Para nós que aguardamos a ressurreição em Cristo, quando morremos e vamos para o Hades, é um local onde ansiamos sair de lá e sabemos que ressuscitaremos quando Cristo voltar. Como descrito em Apocalipse 6, versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse altar descrito aqui em Apocalipse 6 é o altar de sacrifícios, que fica no átrio, no tabernáculo, simbolizando a terra. E essas almas estão debaixo deste altar, que é o mundo dos mortos, de descanso.
de espera da ressurreição. Pode ser chamado de Sheol no hebraico, Hades no grego, o coração da terra. Diferente do altar descrito em Apocalipse 8, onde ficava o incensário e eram entregues as orações dos santos. Ali é o altar de ouro. Quando vemos a história onde Jesus está crucificado no meio de 2 ladrões, nos perguntamos sobre o paraíso. E diz assim Lucas 23:42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui tem 2 pontos que precisamos frisar. Algumas traduções dizem: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas a tradução original é: vieres no teu reino. A segunda coisa é que quando Jesus responde, ele diz: em verdade te digo, hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo: hoje eu estou te dizendo uma verdade. Você estará comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo que naquele dia ele estaria com ele no paraíso, pois o destino de Jesus naquele momento não se compararia ao destino do ladrão. Mas ele está dizendo: quando vieres trazer o seu reino messiânico milenar aqui na terra. E Jesus está respondendo: hoje eu estou te dizendo uma verdade, você estará comigo no meu reino messiânico. Como se Jesus estivesse dizendo a ele que naquele momento ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E por conta disso, o destino dele após a ressurreição seria com Cristo aqui na terra, no reino milenar. E é por isso que é quando vieres para o teu reino, porque o reino messiânico milenar, o milênio, será na terra, onde Jesus reinará com os seus santos. Nós, a igreja glorificada. Então nós entendemos que Jesus ficou no coração da terra, no Hades, ou no Sheol, por 3 dias. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, para estar à direita do Pai. E futuramente ele voltará para encontrar a sua noiva, a igreja. E então ele reinará 1000 anos aqui na terra. Efésios 4:7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Essas regiões inferiores é o coração da terra, ou o Hades, o Sheol. Claro que na parte boa, na parte onde Lázaro e Abraão se encontraram. Aqui está descrevendo também o Salmo 68:18, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Levar cativo o cativeiro tem o significado de levar a morte embora, através da ressurreição. Portanto, nós escapamos do Hades, do mundo dos mortos, quando temos Cristo dentro de nós, pois sabemos que ressuscitaremos com Ele no dia da volta de Cristo, após a grande tribulação. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo que preferia estar em repouso com Cristo. A pessoa, quando está no Hades ou Sheol, dormindo, no lado dos justos, ela tem junto dela o próprio Deus. O Espírito de Deus também está lá, pois Deus é onisciente. Salmo 139:7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mesmo a pessoa dormindo no Sheol ou no Hades, seja qual for a tradução, no lugar dos mortos, no lugar de descanso dos mortos. Nosso Deus é Deus onisciente. Então, Ele estará sempre consolando os seus, assim como Lázaro está sendo consolado, junto de Abraão. Então, quando temos a palavra inferno falando de lago do fogo, é diferente de Hades e Sheol.
O Hades será lançado no lago do fogo, no final, após a ressurreição, após a volta de Cristo. E o lago de fogo é considerado a mesma coisa que a Guiena de fogo, como já vimos anteriormente. Apocalipse 20, a partir do versículo 13, diz assim: Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O além aqui é o Hades. O inferno e o Hades são lançados dentro do lago do fogo. Então a besta e o falso profeta inauguram este lago de fogo, o Guiena. Hoje não tem ninguém lá dentro do lago de fogo. Hoje as pessoas estão em um estado intermediário, que é o mundo dos mortos, que tem divisões de lado para justos e injustos. Mas não é definitivo. Todos irão ressuscitar, seja na primeira ou na segunda ressurreição, que será apenas no juízo final, após o milênio. Portanto, hoje ninguém está nem no céu, nem no inferno e nem no lago de fogo. Os mortos aguardam no mundo dos mortos, descansando, e vão seguir para o seu destino final, quer seja ele bom ou mau. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.